Olá, bom dia, paz e graça, amados irmãos, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. Estamos nós aqui mais uma vez para glorificar e bendizer o nome do Senhor. Jesus é bom. Hoje, 2 de novembro, para muitos, dia daquelas pessoas que gostam de visitar mortos nos seus cemitérios. E hoje, para mim, é um dia normal. Feriado para alguns, ponto facultativo para outros. Mas eu quero dizer para vocês que esse dia é um dia que o Senhor fez para nós adorarmos aos vivos, Senhor Jesus Cristo, que vive e reina na terra. Mas eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma reflexão a respeito desse tema que chama-se a morte. Olha só, muita gente, na verdade, sinceramente gostaria que não existisse a morte. Muita gente. Por que não dizer 99,9% gostaria que nós tivéssemos a vida eterna aqui na Terra. Mas por que a morte ela apareceu? Por que a morte apareceu assim do nada? Será que foi do nada? Olha só, quando a gente vai procurar pesquisar sobre a morte, você vai encontrar vários motivos. Você até pode enumerar, mas o que causa a morte? O que é o causador da morte? O que diz o livro de regras de fé do cristão? O que diz a Bíblia a respeito disso? Eu com um texto bíblico que está lá no Evangelho de João, que você pode pegar, você pode ir procurando aí na sua Bíblia, o Evangelho de João, capítulo 11, onde as pessoas precisam conhecer qual o motivo e qual a causa da morte. Simples. Porque a causa da morte nada mais está lá em Gênesis. Lá em Gênesis. Quando você procura sobre a criação, o homem, na verdade, ele não nasceu para morrer. Essa que é a realidade, essa que é a verdade. O homem nasceu para ter vida eterna. Mas o que causou a morte? O que levou ao ser humano ele envelhecer, ter doenças, contaminar um e contaminar outro, se contaminar e não vem a falecer dos seus órgãos? A causa da morte está aqui. O pecado. Esse é o comprimido da morte. O comprimido da morte é o pecado. O pecado, ele faz separação. Ele nos separa daquele que tem a vida eterna. E quem é que tem a vida eterna? Deus. Deus, ele é a fonte da vida. Deus é a fonte da vida. Então, quando você se separa da fonte da vida, você se encontra uma fonte da morte. E aí, vamos dizer assim, as pessoas passam pela terra e ao invés de procurar a fonte da vida, não. Fica procurando nos seus próprios esforços a fonte da vida. Inventam mil e uma tática para permanecer vivo. A ciência, ela se multiplicou de uma maneira tal que as pessoas hoje, praticamente, vamos dizer assim, acha que tem
a vida eterna. Mas a gente percebe que tudo que a ciência, tudo que o ser humano faz, não dá conta de dar a vida eterna. Mas pastor, a gente não era para morrer? Não, a gente não era para morrer. A gente era para termos vida eterna aqui na terra mesmo. E o que causou a morte, o que causou esse espírito da morte, como eu já disse anteriormente, foi o pecado que entrou. Por quem? Por primeiro ser humano na terra. Os dois primeiros, Adão e Eva. Ali entrou a morte. Quer ver? Olha só. Jesus diz em sua palavra, lá em João, que nós estamos lendo agora, João capítulo 11, que você vai ler aqui, que eu vou ler aqui também. Eu vou ler aqui e vou ler aqui. Diz assim, João 11, 25. Disse quem? Yeshua, ou Jesus Cristo. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Olha o seguinte, versículo 6. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca, olha só, nunca morrerá. Crê isso? Você crê nisso? Você crê nessa palavra? Se você crê nesta palavra, você tem vida eterna. Porque, irmãos, olha só o que está escrito aqui também, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Pega aí, sua Bíblia, abra aí. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 e 14. Diz assim, irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, aos que morreram, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se crermos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus com ele, aquele que nele dormiram. Amado, você pegou essa visão aí? Porque você percebeu agora que nós temos a vida eterna em Cristo. Porque, irmãos, olha aqui também, porque, olha só, irmão, Romanos 6, 23 diz assim, pois o salário do pecado é o quê? Você conhece esse texto? O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, meu amado, hoje muita gente comemora o dia de finado, mas nós devemos comemorar a vida. Porque, amado, se você comemora a vida, você está celebrando Jesus. Porque, olha que Tiago capítulo 1, versículo 15 diz, então esse desejo tendo concebido dá luz ao pecado. E o pecado, após ser consumado, gera amor. Aquilo que eu falei. Quem trouxe a morte, quem infiltrou a morte na terra, foi e é o pecado. Mas nós temos que entender que da mesma forma como o homem está destinado, olha só que coisa termina, Hebreus 9, 27, da mesma forma que o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo final, todos nós, irmão, todos nós que morremos, nós cremos na palavra, todos nós iremos passar pelo quê?
pelo juízo final. Eu fico imaginando como é que essas pessoas que querem ter vida eterna aqui na terra, mas não quer crer que Jesus é a vida eterna. A Bíblia diz assim, aquele que crê em mim jamais morrerá, não é isso? Então, irmão, se você crê em Jesus Cristo, você terá vida eterna. Mas não aqui, lá. Olha só o que está escrito aqui também, aonde? Deixa eu ver. Em João, que nós estamos lendo 10, 27. Vamos lá, João 10, 27. Olha o que está escrito aqui. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço. E elas me seguem. Olha só, irmão, preste atenção, pelo amor de Deus, preste atenção, olha aqui. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão, ninguém poderá arrebatá-lo da minha mão. Meu irmão, então aí está o segredo da vida eterna. Essa morte que está aqui, que a gente vê, que as pessoas, vamos dizer assim, vai para o cemitério, isso aí não é nada, nada, porque isso aqui é pó, aqui é barro, e vai voltar para o barro. Voltar para o barro. Olha só o que está escrito em Filipenses, capítulo 3, versículos 20 e 21. A nossa cidadania, preste atenção nesse texto, tá? A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhante ao seu corpo glorioso. Irmãos, há motivos sim para você crer em Jesus Cristo. Há motivos sim para você acreditar que Jesus Cristo é o autor da vida. Então nessa manhã você possa parar para pensar, eu vou comemorar a morte. Não, não comemore a morte. Comemore a vida eterna em Cristo Jesus. Porque só Jesus tem a vida eterna. Salmo 89, 48 diz assim: que homem pode viver e não ver a morte, ou livrar-se do poder da sepultura? Qual é o homem? Nenhum. Só Jesus tem o poder da morte, de fazer viver. Ele tem o poder sobre a morte. Então, meu amado, aceita Jesus. Busque a Jesus. Hoje não é dia de final. Hoje é o dia que o Senhor fez para nós nos alegrarmos nele. Ele é o autor da vida. Porque aquele que andava em trevas viu uma grande luz. E essa luz se chama Jesus Cristo. Amém? Esta é a minha reflexão para o dia de hoje. Hoje é o dia de comemorar a vida em Cristo Jesus. Bem, Deus abençoe, mas não sai daí não. Você antes vir aqui, se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar seu like, comentar, compartilhar esse vídeo para alguém, certo? E me ajude a chegar a 1001 inscritos. Deus abençoe e até amanhã, em nome de Jesus.